Olá, a nossa mensagem de hoje vem do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14 e versículo 18, e diz o seguinte: Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. E agora, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Aqui a gente tem uma mensagem que fala um pouquinho sobre algo que eu até mencionei ontem, sobre como Jesus, ele nos apresentou a Deus como ele é de verdade, porque nós não tínhamos capacidade de compreender a grandiosidade de Deus e sua glória maravilhosa. Então Jesus, de uma maneira simples, de uma maneira humilde, ele nos mostra quem Deus é, porque era assim que a gente precisava para entender. Era assim que a gente precisava para compreender como é que Deus é. Porque a gente lembra da história de Moisés, quando ele pede a Deus que mostre a ele, e Deus fala para Moisés que ele não vai ter capacidade, tanto que ele vê apenas a glória de Deus e para sempre, a vida dele é mudada e ele nunca mais consegue ter, ele nunca mais tem a mesma aparência depois que ele vê apenas a glória de Deus. Então, a gente não consegue entender como é que Deus é, mas o mais próximo, o mais tangível, o mais alcançável para a gente de compreensão sobre como é que Deus é, nós obtemos quando nós olhamos para Jesus. Esse primeiro aqui, a primeira parte aqui, quando ele fala que a palavra se tornou ser humano e habitou entre nós, vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai, também é muito importante, porque assim como aquilo que a gente estava falando outro dia, nos alerta para aquela ideia de que Jesus Cristo não era um ser humano normal, ele não era só um ser humano. E tanto que ele fala isso, que a palavra se tornou humano, porque o Evangelho de João começa falando sobre o verbo, ou a palavra, e falando de Jesus Cristo. E ele diz que a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, no versículo 1. E que tudo foi criado através dele, sem ele nada teria sido criado. A mensagem, a palavra de Deus fala em vários lugares, que as coisas foram feitas por ele e para ele. Então, nada, desde a criação do mundo, nada foi feito sem essa presença de Jesus lá. Então Jesus não foi um coadjuvante que apareceu um dia, não foi um profeta que apareceu numa certa ocasião, não foi um homem muito especial. Jesus é Deus, ele estava desde o princípio, tudo que foi criado por ele também. E através de Jesus Cristo a gente consegue compreender, através dele, que é o Filho unigênito de Deus, através dele nós podemos compreender como é que Deus é, de uma maneira mais simples, porque ele se despiu de toda a sua glória, ele se despiu de toda a sua divindade e caminhou aqui no chão como nós. Ele pisou na areia, ele trabalhou, ele sofreu na cruz e ele morreu por nós. Então, não só a gente vê aqui um Jesus que nos mostra quem Deus é, mas também nos mostra, como sempre, Deus nos dando um exemplo. E isso nos lembra aquela ocasião quando Jesus lava o pé das pessoas. Ele nos mostra uma lição de humildade, aonde Jesus, que é o Verbo, está com Deus, é Deus, está ajoelhado no chão, lavando o pé sujo de seus discípulos. E muitas vezes nós não queremos fazer esse tipo de coisa. Nós não queremos ser a pessoa que lava o pé. Nós não queremos ser a pessoa que faz a faxina. Nós não queremos ser a pessoa que limpa as coisas, porque a gente acha talvez degradante ou nojentinho ou alguma coisa assim. Jesus vai lá e dá uma lição de humildade em todo mundo e mostra que servir
é melhor do que ser servido. Ah, mas isso é fácil falar, porque a gente está sempre honrando, louvando, glorificando a Deus, todos os cultos são para Ele. Mas olha o exemplo que Jesus deu. Olha o exemplo que Jesus deu. Ele morreu por nós. Ele se entregou por nós. Então, quando Deus nos fala sobre servir, a gente tem que lembrar que ali naquela cruz estava o Deus encarnado em humanidade ali, Jesus Cristo, se entregando pela raça humana. Ele deu exemplo até no servir. Até em servir, Deus mostrou a nós como é que se faz. Como é que você pode servir e se entregar e fazer o seu melhor. Até nisso, Jesus nos dá o exemplo. Então Jesus ele nos mostra não só, como é o Pai, mas ele também nos mostra como é que nós devemos ser. Jesus nos dá um exemplo que ao mesmo tempo é divino e ao mesmo tempo é humano. Um exemplo que pode ser seguido por pessoas. Por quê? Porque ele também era um ser humano, ele também nasceu, ele também morreu, ele teve espinha, ele teve cansaço, ele teve sono, ele teve fome. Ah, mas Deus pede tal coisa de mim, isso é impossível. Jesus vai lá e mostra que é possível. Então é muito importante a maneira que Deus decidiu que Jesus Cristo iria se revelar a nós. E como Jesus se revelando a nós, ele também revela o Pai a nós. O próprio Jesus dizia, ele e o Pai são um. Então se você quer entender como é que Deus é, olha para Jesus Cristo. E é muito engraçado, porque tem muita gente que é traumatizada com religião, tem muita gente que não gosta de crente e não aceita essa coisa, Deus Pai, porque a palavra Pai para ele quer dizer uma coisa muito ruim, porque ele não gosta, Pai para ele é uma coisa traumatizante do passado e tal. Entendo. Ao mesmo tempo, a Bíblia nos fala que nós devemos olhar para Cristo. E a gente vê que todo mundo que olha para Cristo fala assim, não, Jesus é especial. Jesus é diferente. Até quem não acredita em Deus, até quem não gosta de falar Deus Pai, até quem não gosta de nada disso, é obrigado a admitir. Não há ninguém que não admita isso. Jesus, quando olha tudo que Jesus fez, que Jesus é e o que Jesus falou, não tem como falar que ele estava errado. Todo mundo. A mensagem de Jesus é tão simples, a mensagem de amar ao próximo. Ela é tão simples, ela é tão direta e ela é tão revolucionária na questão do perdão, por exemplo, perdoar seus inimigos. Ela é tão doida e revolucionária que ela nunca ficou desatualizada. Ela é sempre de vanguarda, sempre à frente. Até hoje, todo mundo olha e fala assim, não, essa mensagem de Jesus realmente é uma mensagem boa. Quem dera o mundo seguisse isso. Pessoas que não gostam dos cristãos podem até falar, olha, eu não gosto de crente, mas Jesus Cristo, não tenho o que dizer. Essa mensagem, esse ideal, essa ideia de amor é linda, Então, que nós possamos olhar para Jesus. Que você que talvez não goste de Deus, não gosta de religião, por algum motivo, pode ser que você não gosta de uma ideia de Deus que inventaram e passaram para você. Porque quando nós queremos conhecer a Deus, a Bíblia nos aconselha a olhar para Jesus Cristo e descobrir quem é o Senhor da nossa vida. Que nós possamos fazer isso, que nós possamos olhar para Jesus e entender como Deus nos ama o suficiente para entregar a vida por nós. E que nós possamos aprender, seguir o exemplo dele também. E lembrar que servir, amar é o mais importante, mais do que tudo. Dê um bom dia, fique com Deus e fique na paz.